Graças a Deus. Mensagem no telão. Vivendo na visão do Todo-Poderoso. Conhecendo o mistério da vontade de Deus é o subtema. Amém? Números 24:16 diz a palavra do Senhor. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vamos nos prostrar diante deste Deus que é Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, que fala conosco, que nos dá a conhecer a sua ciência e nos faz viver na sua visão. Senhor Jesus, Deus de amor, Deus de bondade, a Ti, Senhor, nós clamamos nesta hora. Oramos com entendimento, Jesus. Oramos com os olhos abertos, com os olhos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para pedir nesta hora o entendimento daquilo que o Senhor irá nos falar, aquilo que o Senhor irá nos revelar nesta noite, que seja de todo, o Senhor, compreendido pela Tua igreja, para que haja crescimento, para que haja a edificação, para que haja a manifestação do bem que o Senhor promete na Tua palavra, Jesus. Pai amado e bendito, use a minha vida, Senhor, como servo, estou aqui em Teu altar, para ser usado por Ti, para trazer o alimento sólido às Tuas ovelhas, ao Teu povo, Senhor, à Tua igreja. Portanto, que haja a partir de agora, Senhor, a manifestação da Tua glória, a manifestação do Teu poder, e que o Teu Santo Espírito opere em nosso meio sinais, maravilhas e prodígios, em nome de Jesus. Amém. E todos que oraram e assim recebem, digam também amém. Glória a Deus. Amém, minha amada e querida esposa, abençoada e bendita pastora. Muito obrigado. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo separado por Deus para glorificá-lo, para louvá-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra o caminho de Deus. E quando Deus revela o que está nas entrelinhas da palavra de Deus, nós podemos então entender o mistério da vontade de Deus para a nossa vida. Porque muitos dizem a vontade de Deus, muitos dizem a vontade de Deus, muitos dizem até em oração: Senhor, seja feita a sua vontade. Mas muitas pessoas assim não conhecem a vontade de Deus, não sabem nem sequer o que é a vontade de Deus. E o Espírito Santo nos revela, pela graça de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para nós, filhos amados, predestinados desde antes da fundação do mundo. Que isso é a ciência mais importante para a nossa vida aqui nesta terra. A ciência mais importante que nós devemos saber é isso. Qual é o propósito de Deus para com a minha vida aqui neste mundo? O que é que Deus deseja para mim aqui, enquanto eu estou peregrinando? E isso é o que o Espírito irá agora, a partir de agora, nos revelar. Efésios 1, versículo 11 diz:
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, amados, olha que tremendo. Em um versículo só, quanta revelação. O apóstolo Paulo, neste único versículo, aos Efésios, ele cita a palavra predestinados, ele cita propósitos daquele que faz todas as coisas, e ele cita conselho da sua vontade. Então essas três coisas são a base para o nosso entendimento da vontade de Deus para o nosso viver. Porque isso é para a igreja. Estas palavras é de Deus para a sua igreja em graça. Amém? Efésios 1:9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, a vontade de Deus é algo que por muito tempo esteve oculta. Aliás, desde os tempos eternos, a vontade de Deus, que é nos revelada agora, pela graça de Deus, esteve oculta. Então, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Em Romanos 16, 25 e 26 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, amém? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Olha que maravilhoso isso, igreja. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, olha, a vontade de Deus, para a obediência por fé entre todas as nações. Tremendo isso? Então nós entendemos que agora, o hoje, é o tempo em que o Senhor determinou ser revelado à sua igreja a sua vontade. A vontade de Deus agora é manifesta e revelada ao nosso espírito pela revelação do evangelho da graça de Deus, que está dentro das 14 epístolas do apóstolo Paulo. As 14 epístolas do apóstolo Paulo nos revelam a vontade de Deus, soberana e única, para a sua igreja neste tempo. Efésios 1:9, que nós lemos, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então a igreja de Jesus, ela deve conhecer, amados, a vontade de Deus. Ela deve conhecer os propósitos de Deus. A igreja que é de fato de Jesus não pode viver com dúvidas. Uma igreja que se diz ser de Cristo, ela tem que conhecer Cristo como Cristo é, qual o propósito de Cristo para as nossas vidas, o que Cristo já fez pela nossa vida. Então, em Efésios 3:11, não é este texto, pastora, eu gostaria que você arrumasse, por favor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Efésios 3:11 diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, olha, é o texto, o versículo de abertura, pastora, depois da palavra profética.
palavra do Senhor, ela tem que dar segurança à igreja, irmãos. Não, pastora, 3:11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Este é o texto, desculpe. Quando eu entendo esta vontade de Deus, as dúvidas somem. Não há mais mistérios para a minha vida com Deus. A igreja está compreendendo? Então, a vontade de Deus, ela passa a ser revelada para a minha vida. Eu começo a ter meus pés firmes no caminhar com Deus. Eu não vou mais conhecer Deus somente de ouvir falar, mas sim de conhecer Deus como Ele é de fato. Amém? E a palavra vai me trazendo esse conhecimento. Então os propósitos de Deus passam não mais a ser mistérios para a minha vida. Não são mais mistérios para a igreja. Então olha, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus tem o seu propósito já firmado desde antes da fundação do mundo. Então a coisa não acontece por acontecer. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós estamos dentro de um propósito de Deus. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos respondendo a algo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E a nossa vida está inclusa. A igreja está compreendendo? Então, a vontade do Senhor se revela nas 14 epístolas de Paulo. E não há nada mais além disso. Igreja, ouça isso. É Deus quem diz. Não há nada mais além de ser revelado, além do que Deus revela nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Toda a revelação da graça está dentro das 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então isso é tremendo, isso é maravilhoso. Para as igrejas da graça de Deus, o Senhor deu a conhecer. Nós sabemos que para muitas ainda é um mistério. Nós sabemos que muitas igrejas ainda... Amados, isso é como quando o nosso apóstolo foi chamado ao ministério. Ele fazia parte de uma igreja e quando ele estava sendo consagrado ao ministério, o pastor que estava ali consagrando o apóstolo Miguel Ângelo disse assim: a nossa igreja não está preparada para receber este homem. O nosso ministério não tem capacidade de receber aquilo que Deus vai dar a este homem. No dia da consagração, está em vídeo, gravado, há 42 anos atrás. Então, amados, para muitas igrejas hoje, ainda é um mistério e talvez vai permanecer sendo um mistério porque elas não estão prontas. Não têm a capacidade de absorver aquilo que eu e você já absorvemos. Então, saber que nós fomos predestinados por Deus, saber que nós viemos a este mundo para cumprir um propósito que Ele determinou segundo o conselho da sua vontade, isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Nós não estamos aqui porque nós aceitamos Jesus na nossa vida. Nós estamos aqui para responder a um chamado dEle, que Ele determinou segundo o conselho da sua vontade. Então, saber que eu cheguei a este mundo como ovelha, salva por Ele, aleluia, salva por Ele, sabendo hoje que eu fui chamado, que eu fui justificado, que eu fui glorificado por Ele, ou seja, que eu estou dentro de uma obra completa e perfeita de Deus. Saber que a obra, amados, ela é intacta, ela está completa e nada pode mudá-la. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá segurança para viver uma vida em abundância.
Porque Jesus disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como eu vivo uma vida em abundância? Com este conhecimento. Aleluia! Glórias a Deus. Olha, igreja, a obra do Senhor está completa e ela não necessita de nada mais. A obra do Senhor, ela não necessita nem sequer ser retocada, nem reforçada e nem acrescentada. Não há necessidade de se acrescentar nada para a salvação. Está completa. João 19:30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele disse: está consumado. Eu lhe pergunto, ele consumou ou não consumou? Ele completou ou não completou? Ponto final. A obra do Senhor, amados, nós temos que levar isso adiante, não é? Porque muitos ainda vão crer naquilo que nós cremos hoje. Muitos vão viver aquilo que nós vivemos hoje. Então a obra do Senhor, ela não consiste em aceitar Jesus. Ouça bem, a obra do Senhor, ela não consiste em participar de escola dominical, sabe? A pessoa chegou na igreja, aceitou Jesus, agora ela tem que participar da escola dominical para depois ela passar pelo batismo em água e depois ela ser batizada com o Espírito Santo. Nada disso. A obra de Cristo hoje nós sabemos, amados, com olhos iluminados, que não consiste nisso. E detalhe, depois que é batizado com o Espírito Santo, ele tem que buscar a salvação, né? Tem que correr atrás da salvação. A obra do Senhor se dá por completa na vida daquele que ouve o evangelho da salvação e nele crê para a sua salvação. Aleluia! Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí, sendo assim, batizado com o Espírito Santo. Para sempre. De uma vez por todas. O Espírito Santo não se retira. Então não há passos, irmãos. Não há passos para a salvação, para a obra de Deus na nossa vida. A obra está completa. Então, os passos da vida do cristão, o que é, pastor? Porque a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com santidade. Nós devemos desenvolver a salvação. Então, na vida de um cristão, há passos de conhecimento. Há uma necessidade de nós caminharmos passo a passo no conhecimento, na sabedoria de Deus. Amém? Então, para aqueles que recebem a revelação, não há mais preocupação nenhuma. Porém, para os que não têm a revelação, o que eles têm são muitas preocupações. Muitos têm medo do futuro, muitos têm medo da morte, muitos não sabem o que vai acontecer no pós-morte, muitos têm dúvida da sua própria vida. Muitos dizem: até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos da lei dizem isso. E de fato essa expressão é uma expressão da lei. Porque aquele que diz até aqui nos ajudou o Senhor, ele vai dizer daqui para frente só Deus sabe. Olha a confissão errada. Porque nós hoje sabemos que até aqui o Senhor foi por nós e Ele continuará sendo todos os dias por nós. Então nós temos uma confissão correta, alinhada à vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Então nós não vamos dizer jamais até aqui me ajudou o Senhor, como quem diz agora daqui para frente. Jamais. Jamais. Quem diz isso, amados, não conhece a vontade de Deus. Quem diz isso tem uma confissão errada da palavra de Deus. Em Atos 18, 9 a 13, teve Paulo durante a noite uma visão,
em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia! Amados, o Senhor irá trazer muita gente a esta igreja. O Senhor irá trazer muitas gentes, muitos povos a esta igreja. Por quê? Ele diz: eu tenho muito povo nesta cidade. Então continue a falar, não te cales. Pelo contrário, amados, e por que Deus estava ali animando Paulo? Por que Deus estava ali dando entusiasmo para Paulo? Porque todos eram contra Paulo. Todos criticavam, caluniavam, difamavam, batiam em Paulo. E Deus vem a ele e diz: não te cales. Continue falando, porque eu tenho muita gente aí nesta cidade que vai viver esta verdade que eu te dei. Vai viver a minha vontade. Aleluia. Rei calaba choriandere. Aleluia. Porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou levando o povo de Deus a adorar a Deus de modo contrário à lei. Eu estou levando o povo de Deus, as ovelhas que Jesus resgatou na cruz do Calvário, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Através do conhecimento, através da revelação dada pelo Espírito Santo, da vontade de Deus para o seu povo. Então ali Paulo, por 1 ano e meio, ele ficou em Corinto, ensinando o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Por isso, os da lei perseguiam Paulo. Os da lei criticavam Paulo, queriam matar Paulo. Foi levado ao tribunal. Amados, há uma diferença tremenda, e você sabe disso, em adorar a Deus com sacrifícios e ordenanças e adorar a Deus em espírito e em verdade. Há uma diferença tremenda. É muito superior adorar a Deus em espírito e em verdade. Em 1 Coríntios 4:1 diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha o que Paulo disse. Amados, quem ver você, quem conversar com você, tem que saber e considerar que você é um ministro de Cristo nesta terra, e não é de Moisés. Você é ministro de Cristo. Diga: eu sou ministro de Cristo, e não de Moisés. Porque o que mais hoje nós vemos aí são ministros de Moisés. Então nós não temos que ir para o monte. As pessoas ficam: não vão para o monte. Nós não temos que jejuar, e as pessoas ficam: vocês não jejuam? Como é que vocês lutam contra o diabo? Porque nós não lutamos contra o diabo. Nós não temos que lutar contra o diabo, não é? Nós não temos que enfrentar o diabo. Nós não temos que sacrificar. Vocês não sacrificam. Não, Ele sacrificou-se já por nós. O sacrifício perfeito Ele fez. E eu creio neste sacrifício. Confiamos neste sacrifício. Então, o ministro de Cristo, amados, ele é o dispenseiro dos mistérios de Cristo revelado. Olha que tremendo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então você é despenseiro. Diga: eu sou dispenseiro dos mistérios revelados de Deus. Deus te escolheu.
1 Coríntios 4:2 diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Tem que ser fiel, tem que permanecer fiel à graça de Deus. Amém? Amados, é até algo engraçado de dizer, né? Tem que permanecer fiel à graça de Deus, porque quem conhece a graça de fato é fiel, né? Quem entende a graça de Deus, quem recebe de fato a graça, não tem como ser infiel a Deus. Não tem, não dá. Porque na graça é sim, sim e não, não. Não tem meio termo, porque na lei tem meio termo. Na lei tem dois caminhos. Tem o titubear, tem o uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou, uma hora eu faço, uma hora eu não faço. Na graça não tem isso. 1 Coríntios 3:1 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então quem não é espiritual é carnal. É sim, sim, não, não, não tem meio termo. Ele é meio carnal, não existe. Ele é meio espiritual, não existe. Ou a pessoa é espiritual ou ela é carnal. Então existe o carnal que gosta de ser carnal, tem o carnal que luta para sair dessa vida carnal e passar para a espiritual, e tem aquele que é espiritual que luta contra a própria carne, mas se mantém no espiritual. Então, em 1 Coríntios 3:2-4 diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Amados, aqui tem uma questão aqui muito séria, que o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta para uma igreja. Uma igreja destinada a receber a graça, a viver a graça. E Paulo diz para essa igreja: olha, eu dei leite para vocês, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Amados, Deus me livre. Deus me livre. Alguém dizer aqui que é do pastor Emílio, ou que é do apóstolo Miguel Ângelo, ou que é da bispa Solange Brandi. Nós somos de Cristo. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. Então, a vontade de Deus revelada, ela gera uma postura de maturidade espiritual através do alimento sólido que é servido pelo altar. E não existe vida adulta somente se alimentando de leite. Não tem como. Como uma criança vai chegar à fase adulta se alimentando só de leite? Chega? Não. Não tem como. Então, o que é então, pastor? O leite, sabe? O leite é para aquelas pessoas, sabe, que ficam dizendo: viu, cuidado com o diabo. O diabo vai te pegar, hein? E aquele irmão que fala: porque o diabo se levantou. Ih, pastor, o diabo se levantou na minha vida. Pastor, o senhor não sabe. Parece que, olha, o diabo parece que sabe. Irmão, acho que o problema é com você, não é com o diabo. O diabo já está derrotado. O diabo já perdeu há mais de 2000 anos. Então, sabe, a pessoa fala: olha, se Jesus voltar, você vai ficar, hein? E ele também vai, né? Ele também vai. Porque se salvação se perde, então quem fala que perde é o primeiro a perder. Não é? É porque não crê no poder de salvação que é no nome de Jesus. Então, essas coisas são leite, coisas de criança. O alimento sólido nos dá conhecimento e maturidade espiritual para vivermos o cristianismo segundo a vontade de Deus.
que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então Deus não quer que a igreja dele fique preocupada, amados, ouça bem, com o diabo. Que a igreja dele fique preocupada se vai perder a salvação ou se não vai perder a salvação. Deus não está, sabe, Ele não quer que a igreja fique preocupado, sabe? Ai, e agora? O diabo se levantou, o que eu faço? Nada disso. Ele está dizendo, viu? Cadê o meu poder na tua vida? Cadê o poder da minha palavra? Você não diz que você tem a mente de Cristo? Você não diz que você leva os seus pensamentos cativos à minha obediência? Cadê a confissão? Em 1 Coríntios 2, 7 e 8 diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Diga, para a nossa glória. Agora você diz, para a minha glória. Olha que tremendo isso, irmão. Olha que tremendo isso, irmã. Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, para esse tempo, para a nossa vida. Este conhecimento é para você. Versículo 8, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Efésios 1, 16 e 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esta oração de Paulo aqui, amados, esta carta aqui, ela é tremenda. Isso aqui foi base para a minha vida, para a minha conversão à graça de Deus. Esse texto aqui me ajudou, me fortaleceu em Deus, para que eu permanecesse firme quando Deus tirou as escamas dos meus olhos para eu enxergar a verdade. Porque olha o apóstolo Paulo: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, aleluia, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós tivemos os nossos olhos do coração, da mente, do entendimento, iluminados pelo Espírito de Deus, para que pudéssemos entender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da nossa herança nos santos. Em Hebreus 5, 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Amados, falar com uma pessoa da lei é uma história. Mas falar com alguém da Cristo vive é receber conhecimento. Falar com alguém que não tem, sabe, que é tardio em ouvir, falar com alguém que tem a necessidade que vos ensine, é uma história. Mas falar com alguém que está edificado na graça de Deus, que tem recebido este conhecimento, amado, vai também receber conhecimento, porque são mestres. São mestres, porque aqui a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos hebreus, que quem eram os hebreus? Os judeus que se converteram a Cristo. Então ele chama a atenção destes judeus, porque pelo tempo decorrido, já que eles estavam recebendo a palavra de Paulo, já eram para eles serem mestres. Mas Paulo estava dizendo: olha,
eu não posso falar para vocês o que eu tenho para falar, porque vocês são tardios em ouvir. Atendendo o tempo decorrido, que já era para vocês serem mestres, vocês têm necessidade que vos ensine de novo. Então, nós, amados, aqui, graças a Deus, uma pessoa que chega aqui nessa igreja, com os olhos prontos para serem iluminados, com olhos do coração prontos para serem retiradas as escamas, com 2 meses, 3 meses, andando aqui firme, ela já é mestre. Ela já é mestre no conhecimento. No conhecimento da verdade e da vontade de Deus para a sua igreja e para a vida do cristão. A mentira já não vai ter mais poder sobre essa pessoa. Ou seja, ela vai vencer os falsos mestres. Em Hebreus 5, 13 e 14 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, diga graças a Deus. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Em Efésios 3, 8 a 11, Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, pela vida de Paulo, Deus traz a revelação da sua vontade para a sua igreja. Pela vida do apóstolo Paulo, Deus traz o conhecimento à sua igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Em Romanos 10, 2 diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A lei tem zelo, mas não tem entendimento. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Coisa linda! Que coisa linda, meu irmão! Glória a Deus! Glória a Deus! Toda ovelha que chega aqui, ela sabe bem que ela não está aqui para aceitar Jesus Cristo. Toda ovelha que entra por essas portas, ela vai ter o conhecimento que foi Jesus quem a trouxe, para ela receber Cristo no seu espírito, receber o evangelho da salvação, entendendo que ela foi chamada por Jesus, justificada por Jesus e glorificada por Jesus. Ou seja, ela está respondendo a um chamado de Deus. 2 Timóteo 1, 9 a 11 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz
a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aleluia! Ele destruiu a morte, trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho que você recebe aqui neste lugar. Glórias a Deus por isso. A revelação da graça de Deus é vida e vida em abundância. Colossenses 2:1-4 diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. A eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Amados, Paulo ele lutava para que a igreja permanecesse firme neste conhecimento, nesta sabedoria, tendo eles o coração confortado, amém? Com estas verdades, tendo estas certezas, estas convicções, e isso dava a eles a riqueza da glória de Deus, quando eles compreendiam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, o Deus encarnado que habitou entre nós. Efésios 3:6 diz: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amados, nós amamos os nossos irmãos judeus e temos que amar de fato, porque Deus ama, amém? Os nossos irmãos judeus. Mas nós, gentios, somos co-herdeiros. A promessa não é só para eles, não é só para os judeus. Então o Senhor ama os nossos irmãos judeus, nós também amamos. O evangelho que o apóstolo Paulo trouxe é tanto para judeus como para os gentios. Nós somos o povo gentil, nós não somos descendentes de judeus, não temos sangue judaico, né, correndo nas nossas veias, então nós somos o povo gentil. Mas o único e verdadeiro evangelho que edifica, que dá herança e que traz esta vida abundante é o evangelho da graça de Deus, trazido pelo apóstolo Paulo nas suas 14 epístolas. Portanto, nós sabemos disso, nós nos alegramos com isso, nós participamos da promessa em Cristo Jesus por meio deste evangelho, e nós não nos deixamos ser enganados com raciocínios falazes. Por quê? Nós temos o tesouro da sabedoria de Deus no nosso conhecimento. Nós conhecemos hoje, pela revelação no nosso espírito, através do Espírito Santo, nós conhecemos a vontade de Deus para a sua igreja. Nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida com Cristo. Nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa peregrinação aqui nesta terra. Então nós vamos crescer, nós vamos passo a passo avançar neste conhecimento, nesta visão. Todas as pessoas vão considerar a mim e a você como despenseiros dos mistérios de Deus, porque vão ver em nós a sabedoria do Altíssimo, a ciência do Altíssimo, revelada com entendimento, revelada com sabedoria, não com tropeços de palavras, mas com aqueles que ouvem os ditos de Deus. Porque a palavra daquele que ouve os ditos de Deus é com sabedoria. A palavra daquele que ouve os ditos de Deus é com o saber da ciência de Deus, é com a visão do Todo-Poderoso. Então esta igreja irá crescer. Esta igreja vai voar voos mais altos,
porque o Senhor assim está fazendo aqui neste lugar, nas nossas vidas, e vai fazer através de nossas vidas. Muitas ovelhas chegarão, muitas ovelhas chegarão para terem os seus olhos do coração iluminados pelo conhecimento da verdade, para viverem esta vida abundante, para viverem esta certeza, esta convicção, para nunca mais terem dúvidas, para nunca mais viverem uma vida pelo vento ou no vento, mas firmarem os seus passos na verdade de Cristo, neste caminho santo, onde nem sequer o louco erra. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.